bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, a Hora do Macabeus. Desde já e como sempre, agradecendo a todos aqueles que participam do canal, contribuem com o canal e também divulgam o meu canal e os demais canais católicos. É muito importante a divulgação. Continue divulgando nos grupos do WhatsApp, nas outras redes sociais, lá no Facebook, no Twitter, no Instagram e também nas paróquias. Se inscreva no canal apertando o sininho. Dê o like no vídeo e compartilhe os vídeos, é muito importante fazer todo o combo, porque o YouTube não ajuda os canais católicos. O link do meu Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Quem puder contribuir, eu agradeço de coração. Quem não puder, deixa o like no vídeo. Quem tiver dificuldades com o Apoia-se, tem o link do PayPal. E agora tem o clube de membros do canal, tem 3 opções de R$ 1,99, R$ 4,99 e R$ 7,99. Todos os apoiadores, os que fazem parte do clube de membros, todos terão seus benefícios. O primeiro é participar do nosso grupo do WhatsApp e ter acesso a todos os PDFs, todo o material, principalmente os que eu disponibilizo aqui nos vídeos. Minhas redes sociais, além do meu canal no YouTube, tem lá meu perfil no Facebook, Cristiano Macabeus, e a minha página no Facebook, As Mentiras do Apocalipse Protestante. Lá tem tudo, gente, todos os meus vídeos, artigos, enfim. Todo o meu material disponibilizo lá por enquanto, até o meu site está pronto. E também o Twitter, C Macabeus, lá também eu disponibilizo todo o meu material. Pessoal, hoje eu vou falar sobre o reino de Cristo. Tá? Eu fiquei com aquilo na cabeça, aquela questão do professor Carlos Nogueira falando sobre o reino de Cristo, o reino da igreja. Aliás, o reino de Cristo é o reino da igreja, não tem divisão, não tem como separar o corpo místico de Cristo da igreja. O corpo místico de Cristo é a igreja, gente. Então Cristo é a igreja, não tem como separar isso. E o professor Carlos Nogueira, como eu falei, com todo respeito, até porque ele tem muito mais conhecimento e muito mais sabedoria do que eu, ele falou que a igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja passou a reinar com o fim do Império Romano. O fim do Império Romano começou ali no final do IV século e se estendeu até ali o começo do VI século, e ali se deu o fim do Império Romano. Imagina, 6 séculos para a igreja começar a reinar com Jesus Cristo, porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Eu fiquei com aquilo na cabeça e eu achei por bem fazer um vídeo apenas para falar sobre isso. Tá? Eu não vou aqui fazer um vídeo longo, eu só quero expor o meu pensamento e a visão teológica em cima disso. Eu vou colocar o áudio novamente, só a parte onde o professor Carlos Nogueira diz que a igreja passa a reinar depois do Império Romano. Vamos mudar de cena? E aí eu já coloco aqui o áudio, prestem atenção. O pior, segundo o preterismo, a profecia do Apocalipse tem menos alcance que a profecia de Daniel, que é muito anterior, antes de Cristo. A profecia de Daniel vai até a igreja, tá certo? Vai até o Império Romano. Segundo eles, não. Ou seja, o Apocalipse é só um tempinho, entendeu? Ou seja, é uma loucura, né? Na profecia de Daniel, no sonho de Nabucodonosor, vem uma pedra que destrói os pés de barro e de ferro da estátua, né? Essa pedra é a igreja, tá certo? Muito provavelmente se refere à passagem, à translação do império de temporal, o Império Romano, para espiritual, a igreja na Idade Média, né? Então, bom, até aqui já deu para perceber exatamente o pensamento do professor Carlos Nogueira, a respeito desse assunto, que, ao meu ver, está totalmente errado, gente. A igreja é o corpo místico de Cristo. E o corpo místico de Cristo, que é a igreja, começa a reinar a partir do quê? Da ressurreição. Cristo, ele vence a morte, ele é crucificado. Em 3 dias ele ressuscita, tá? Não vou entrar na questão se é literal ou não. Vou entrar na questão aqui que depois de 3 dias ele ressuscita. Ele ressuscita com o seu corpo glorioso. Tá? A partir deste momento, o corpo glorioso está ali o quê?
o reino da igreja, o reino do cristianismo, o reino de Cristo. Santo Agostinho diz isso, não vou ficar nem aqui citando mais esse texto. A igreja, ela não veio substituir o Império Romano. O Império Romano foi convertido pela igreja, ela não foi substituído. Tá? O Império Romano era um império pagão, assim como outros que a igreja também converteu, né? Fora os povos bárbaros. Então a igreja veio converter, tá? E o Império Romano se converteu ao cristianismo. A igreja, na verdade, veio substituir o judaísmo, a antiga aliança. Tá? O judaísmo, que é uma ramificação da, da lei mosaica. Né? Os hebreus, eles seguiam a lei mosaica e, por sua vez, a religião judaica é uma ramificação daquilo. Nasce no cativeiro babilônico. E a igreja, ela vem substituir a antiga aliança. Ela vem substituir essa aliança para uma nova economia, que é o cristianismo. Este reino, na verdade, né? Esse reino começa a partir da ressurreição de Cristo, quando ele vence a morte. Venceu a morte, está instaurado o reino de Cristo. Tá? Ele usou o livro de Daniel. Ele até falou certo que aquela pedra do sonho de Nabucodonosor, no livro de Daniel, é a igreja. Por quê? Na verdade, aquela pedra é Cristo. Cristo é aquela pedra. E como Cristo, né? O corpo, a igreja é o corpo místico de Cristo, é a igreja também. Tá? Aquela pedra vem e Daniel vai falar que é um reino que nunca vai ter fim. Este reino não começa a partir do fim do Império Romano, já começa a partir da ressurreição de Cristo, quando ele vence a morte. É muito claro isso. Tá? Eu nem vou colocar aqui o PDF agora, porque eu não estou tendo tempo para editar. Coloquei uma imagem aqui para que vocês possam entender o que é a igreja militante e a igreja triunfante. Abaixo aqui nessa imagem você tem o que? A igreja militante, a igreja que está aqui na terra. E na parte de cima tem a igreja triunfante, que é Jesus Cristo com os seus santos, aqueles santos que passaram pela igreja militante, venceram, foram vencedores. Tá? E hoje reinam com Jesus Cristo lá no reino dos céus. Lá é o reino de Cristo. Tá? A igreja aqui na terra faz parte deste reino, é uma coisa só. Tá? Mas a igreja aqui é militante. Quando você vence, né? Quando você vence e você está nesse mundo como estrangeiro e você deixa esse mundo, você parte para a igreja triunfante. Tá? Não vou entrar nessa questão de quem é justo, quem não é, quem vai para o purgatório, enfim, quem foi canonizado, isso é uma outra conversa, tá bom? Mas a igreja triunfante, tá? E a igreja militante é a mesma coisa, tá? Não tem divisão, não tem separação. Tá? Então, Cristo reinando com seus santos no céu, também a igreja reina aqui na terra. Não é material. Não é material. Esse reino que eles estão pregando, o pessoal do MBL católico, o professor Carlos Nogueira também, infelizmente, estão pregando um reino material. Como se a igreja tivesse que reinar de uma forma material, fosse um império que dominasse o mundo. Tá? Não, a igreja reina de modo espiritual. Não é material. Não tem como imaginar a igreja reinando dessa forma material. Eu vou expor aqui só alguns textos, tá? Lógico que tudo começa ali no Apocalipse 20, quando fala ali dos versículos do 1 ao 15, né? Vai dizer assim: vi também tronos, sobre os quais se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar. Eram as almas, veja bem, as almas, tá? Está falando do reino dos céus, almas, não é aqui na terra. Eram as almas dos quais foram decapitados por causa do testemunho de Jesus Cristo e da palavra de Deus, e todos aqueles que não tinham adorado a fera ou a sua imagem, que não tinham recebido o seu sinal na fronte nem nas mãos. Eles viveram. Algumas traduções aqui trazem como reviveram, né? Aqui está trazendo como eles viveram uma vida nova, tá?
e reinaram com Cristo por 1000 anos. Preste atenção que o reino já está em ação aqui. Essas pessoas aqui são os santos, eles vão participar, ou já participam, porque o Apocalipse foi escrito para aquela geração. Então eles participam do reino já está em ação. Tá? Ah, mas esse reino é só depois da tribulação, não sei, o que pensa exatamente aí o MBL Católico e agora o professor Carlos Nogueira. Mas vamos entender uma coisa, gente. Vamos ali no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versículos do 14 ao 15. Jesus Cristo mesmo pregando, ele diz assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido. E olha só, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Por que ele está falando isso? Porque ele fala que o tempo se cumpriu. Porque Cristo, ele veio na plenitude dos tempos, tá? E por que ele disse que o reino estava próximo? Porque estava próximo à redenção, a crucificação e a ressurreição de Cristo. Tá? Por isso que ele disse que estava próximo. Aqui é o termo epi, se eu não estou enganado, do grego epi, que ali está dizendo próximo, perto, também pode ser traduzido dessa forma. Tá? No Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, versículos do 16 ao 18, vai dizer assim: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando ouviram, adoraram, entregando alguns... Entretanto, alguns hesitavam ainda, mas Jesus, aproximando-lhes, disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Tá? Por que ele recebe toda essa autoridade? Porque está instaurado o seu reino. E só aqui, colocando mais um texto bíblico, Colossenses capítulo 1, versículos do 12 ao 13, São Paulo diz assim: sede contentes e agradecidos ao Pai, que vos fez dignos de participar da herança dos santos na luz. Ele nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu no reino de seu Filho muito amado. E São Paulo estava falando daquele momento, tá? São Paulo estava falando daquele momento, ou seja, o reino já estava em ação. Não era um reino que iria vir depois da queda do Império Romano, tá? Eu acho que é até heresia dizer uma coisa dessa, né? O Império Romano foi convertido e não substituído, tá? Clemente de Alexandria, para quem quer interpretar o Apocalipse, e na verdade nem o Apocalipse, quem interpretar o livro de Daniel, fazer uma exegese racional, eu aconselho ler Clemente de Alexandria. Ele, para mim, é o melhor, assim, ali entre os padres da igreja, entre os santos ali dos primeiros séculos, tá? Ele vai falar sobre, principalmente, as 70 semanas de Daniel. Ele vai falar várias coisas a respeito do livro de Daniel, só para mostrar aqui que Clemente de Alexandria era totalmente preterista, tá, gente? Olha o que ele diz aqui, ó. O templo foi reconstruído em 7 semanas. Depois de um intervalo de 72 semanas, o Messias chegou. Depois, após um intervalo de meia semana, Nero colocou uma abominação no templo de Jerusalém. E após outra semana e meia, o templo foi destruído por Vespasiano. Isso aqui é São Clemente de Alexandria. Clemente de Alexandria interpretando aqui o livro de Daniel. Tá? Ele continua dizendo assim: e assim Cristo se tornou rei dos judeus, reinando em Jerusalém no cumprimento das 7 semanas. E nas 72 semanas toda a Judéia ficou quieta e sem guerra. E Cristo nosso Senhor, o Santo dos Santos, tendo chegado e cumprido a visão e a profecia, foi ungido em sua carne pelo Espírito Santo de seu Pai. Nessas 72 semanas, como o profeta disse,
E em uma semana ele era o Senhor, e na metade da semana Nero dominou. E a cidade santa de Jerusalém colocou abominação, e na metade da semana ele foi levado. Otto, Galba, Evitério e Vespasiano subiram ao poder supremo e destruiu Jerusalém e desolou o lugar santo. E esses são os fatos do caso, é claro, para quem é capaz de entender, como o profeta disse. Tá? Isso aqui é São Clemente. E ele também vai falar sobre Jerusalém, sobre o Evangelho de São Mateus, principalmente ali no capítulo 24, tá? Ele vai falar novamente, citando ali, né, a destruição de Jerusalém, citando também, né, os imperadores. Ele diz assim: ainda temos que acrescentar à nossa cronologia o seguinte, quero dizer, os dias que Daniel indica da desolação de Jerusalém, os 7 anos e 7 meses do reinado de Vespasiano, durante os 2 anos, são adicionados aos 17 meses e 18 dias de Otto Galba Vitélio. E o resultado é 3 anos e 6 meses, que é a metade de uma semana, que é a metade da semana, como disse o profeta Daniel, pois ele disse que havia 2.300 dias do tempo em que a abominação de Nero permaneceu na cidade santa até a sua destruição. Pois assim a declaração mostra: quanto tempo será a visão e o sacrifício retirado, a abominação da desolação que é dada e o poder do lugar santo? Né? E ele lhe disse, até as tardes e as manhãs, 200 dias, né? E o lugar santo será levado. Eu coloquei Clemente de Alexandria. Gente, eu não tive tempo para editar isso aqui, tá? Por isso que eu não fiz o PDF. Eu irei fazer depois o PDF e aí eu irei deixar disponibilizado aí para vocês, tá? Eu não tive tempo para traduzir corretamente, então só traduzi ali ao pé da letra mesmo e estou apresentando para vocês, porque Clemente de Alexandria ele tinha uma visão bem racional, principalmente do livro de Daniel. E o livro de Daniel, todo mundo sabe, é primordial aí para entender também o Apocalipse de João, tá? E para Clemente de Alexandria, Daniel ali, principalmente as 70 semanas, quando fala do príncipe também, aquele príncipe que viria de um povo, iria destruir o templo, do ungido, se refere a Jesus Cristo até a destruição do templo de Jerusalém por Vespasiano, na verdade por Titus, né, que na época era ainda, né, era ainda general, e o seu pai Vespasiano que era o imperador romano, tá? E ele ainda vai dizer assim, né, Clemente de Alexandria, ele vai dizer que quando Jesus Cristo estava pregando ali, né, a destruição do templo, dizendo não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo vai ser destruído, isso vai acontecer nessa geração, ele disse que Clemente de Alexandria, podia ver o que aconteceu. Era recente na época de Clemente de Alexandria, ainda era recente a destruição do templo. Ele podia ver com os olhos dele aquilo que tinha acontecido, e ele diz que o que Cristo pregou se cumpriu diante daqueles a quem ele lhe dirigiu a palavra. Tá? Dizendo que tudo aconteceu naquela geração, isso aí se referindo a Mateus 24, tá? Então, gente, eu fiz esse vídeo aqui, espero que não tenha ficado muito longo, tá? E cansativo, para explicar melhor essa questão do reino de Cristo e também das profecias de Daniel, tá? Porque o professor Carlos Noguet disse que as profecias de Daniel, né, se estende até a era medieval, e não, só vai até a destruição do templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo e encerra ali as profecias de Daniel. Não tem nada mais a não ser quando ele fala que, por exemplo, o reino, né, de Cristo vai ser eterno. Aí é lógico, vai se estender eternamente. Mas na questão das profecias ali sobre a destruição do templo, sobre o príncipe que viria de uma outra nação,
aquilo foi até a destruição do Templo de Jerusalém, assim como o Apocalipse também, tá? E infelizmente eu não sei por que ele tem essa visão aí, que o Império Romano tem alguma coisa a ver com a igreja, não sei por que ele tem essa visão, mas a igreja substituiu o judaísmo e não o Império Romano. E este reino já começa a partir da ressurreição de Cristo, tá bom? Então, gente, quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Vamos dobrar isso aí, tem 5 mil inscritos, vamos chegar a 10 mil inscritos no mínimo até o final do ano. Espero que isso aconteça, tá? Quem puder contribuir com o canal, o link está na descrição do vídeo aqui, o apoia-se. Quem puder, né, eu agradeço de coração. E também, quem quiser se tornar aí membro, aí, participar do clube de membros do canal, tem lá 3 opções, é só escolher se tornar, né, participante aí do clube de membros, e nos próximos meses aí a gente vai ter aí uma live por mês, pelo menos uma live por mês com os membros e apoiadores do canal. Paz e bem a todos, até a próxima, amém.